Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Depois do vídeo da correção da atividade, vamos para a matéria de hoje. Vamos continuar falando aí a respeito de relevo e modificações decorrentes do relevo terrestre, mencionando aí agentes internos e agentes externos. Só para a gente recapitular, na aula passada nós mencionamos os agentes internos, tectonismo e vulcanismo, essas alterações, essas modificações de como acontece na superfície terrestre, e falei um pouquinho também das camadas da Terra, litosfera, manto e núcleo, né? Na aula de hoje, a minha intenção aqui é falar um pouquinho dos dobramentos e falhamentos terrestres, ou seja, as falhas e as dobras. Ou seja, como que essas rochas elas sofrem modificações e quais as diferenças desses tipos de rochas em diferentes solos, em diferentes áreas da superfície terrestre. Ou seja, essas rochas que estão presentes na superfície terrestre, a superfície terrestre de maneira geral, elas são suscetíveis a modificações, né? E essas modificações, elas são diferentes de acordo com cada tipo de rocha, cada tipo de ambiente, cada tipo de estrutura de relevo. Então, essas mudanças que ocorrem, que eu vou tentar explicar aqui para vocês, para deixar um pouco mais clara quando se trata nesse sentido de mudanças na estrutura do relevo, né? Pessoal, hoje, quando fala em falhas e dobras, nós temos que entender o tipo de rocha, nós temos que entender a estrutura dessa rocha, né? Ou seja, essas forças que agem sobre essa rocha, fazendo com que elas se modelem de acordo com o ambiente, né? Então, é, essas rochas, elas também acabam gerando dobras ou fraturas, né? E também são denominadas aí falhas, né, que acontecem na superfície terrestre, né? Vamos lá. Quando eu me refiro às falhas, são elementos que acontecem nas rochas mais rígidas, tá? Ou seja, são fissuras. Essas rochas, elas quebram, tá bom? Geralmente provocado por pressão pela força interna da Terra, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar uma barrinha de chocolate, né, exemplo, e você pressionar essa barrinha de chocolate, o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar, ela vai partir ao meio. Então, vai acontecer ali uma fissura, vai acontecer ali uma quebra, tá bom? Então, essa rocha mais resistente, essa rocha mais rígida, ela, quando são submetidas a uma pressão, ela geralmente acabam provocando falhas nela, ela acaba tendo fissuras. Então, com o decorrer dessas fissuras, acabam gerando ali rachaduras e acabam levando isso a uma grande extensão de terra em vários pontos da superfície terrestre. Tá? Um exemplo de falhas são aqui na nossa Serra do Mar, no nosso litoral do Brasil, que boa parte da estrutura do relevo é um relevo antigo, que é chamado de dobramentos modernos. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre esses elementos. E, se vocês analisarem aqui a imagem, olha o que acontece com essa estrutura. Ela simplesmente quebrou. Ou seja, se vocês analisarem aí a montanha, né, essa área elevada, você vai perceber uma área mais alta e uma área mais baixa. O que aconteceu? Teve uma fissura na rocha que fez com que uma parte cedesse, uma parte fosse uma área mais baixa. Ou seja, a rocha ela se quebrou, ela se partiu ao meio, por ser uma rocha mais resistente, uma rocha mais dura, tá bom? Porém, eu tenho as dobras, tá bom? As dobras já acontecem em rochas menos resistentes, ou seja, são rochas mais elásticas. Quando essas rochas são submetidas a uma pressão, ela não vai quebrar, ela vai se moldar, ela vai apenas se modificar a sua estrutura. Tá bom? Então, nesse sentido, quando há uma força aplicada nessa rocha,
ao invés de ela ter uma fissura, ela vai apenas se modelar de acordo com o ambiente. Ou seja, na crosta terrestre, esses tipos de rochas são chamados de dobramentos ou dobramentos modernos. São grandes cadeias de montanha, geralmente esse tipo de formação são provenientes de placas tectônicas, de falhas geológicas. Então, essas rochas elas vão se moldar quando ela recebe uma pressão, tá bom? Então, aí nós temos uma dobra. As falhas são rochas mais rígidas e essa rocha ela vai se partir, ela vai se quebrar quando for submetida a uma pressão, quando for submetida a uma área que receba uma pressão mais interna do planeta, tá bom? Em relação a essas rochas, nós temos vários tipos delas na superfície terrestre que se formaram aí por vários motivos, né? E essas rochas são formadas por minerais que apresentam características diferentes, como cor, brilho, forma, densidade e assim por diante, né? Então, na litosfera terrestre, ou seja, na nossa crosta terrestre, nós temos três tipos de rochas, né? Vistas de uma maneira mais ampla, né? Que são as ígneas ou magmáticas, nós temos as rochas sedimentares, nós temos as rochas metamórficas, né? Vamos lá, falar um pouquinho de cada uma delas. Essas rochas ígneas ou rochas magmáticas são rochas que se formaram basicamente pela solidificação do magma. Ou seja, em áreas de atividades vulcânicas, esse magma chega na superfície em forma de lava, esse magma recebe uma pressão de temperatura e também de umidade, ou seja, esse magma se esfria. Quando ela se esfria, ela gera uma rocha chamada de rocha magmática ou rochas ígneas. Tem esse tipo de rocha aqui no Brasil? Não, o Brasil não tem atividade vulcânica, o Brasil não tem terremoto, então essas rochas ígneas e magmáticas não há aqui no território brasileiro, né? Vamos lá. Rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares se formam em áreas de acúmulo de sedimento. Nessas rochas há ali restos de animais, restos de vegetais, que ao longo do tempo vão se depositando um sobre o outro, e isso acaba endurecendo esse local, formando ali um tipo de rocha, formando uma camada rochosa, que são denominadas áreas sedimentares, ou seja, essas rochas se formaram devido ao acúmulo de sedimento ao longo do tempo. E também nós temos as rochas metamórficas, que são essas rochas que recebem diferentes pressões, diferentes temperaturas, e ela vai se modificando ao longo do tempo, ou seja, elas sofrem alterações ao longo do tempo por causa dessas pressões, dessas temperaturas que elas acabam sofrendo à medida que o tempo for passando. No Brasil, essas rochas, esses minerais são importantes, né? Principalmente os minerais são importantes para a economia, são encontradas muitos em grande quantidade do Brasil, tem um valor econômico, os minerais é importante para a economia do Brasil, o Brasil exporta muito minério, o Brasil tem ali uma grande quantidade de ferro, o Brasil produz, importante a produção de aço, tem bauxita, tem o nióbio. O nióbio é um minério muito importante na fabricação de máquinas, equipamentos de alta tecnologia, e o Brasil exporta muito minério, tá? Principalmente para outros países, para a China, né? O Brasil exporta muito minério para a China. Então, essas atividades de mineração, elas geram um impacto importante na economia do Brasil. O Brasil necessita desse minério para desenvolver atividades econômicas. E aqui nós temos um gráfico, né, uma tabela, que acaba nos mostrando os tipos de minérios e as áreas que há esses minérios no território brasileiro. Tá? Então, só para tentar entender o seguinte, o Brasil é importante quando se trata desses minérios, quando se trata na exportação desses minérios. Tá bom, sexto ano? Então, basicamente é isso, tá? Nessa aula de hoje.
vai ter uma atividade junto com esse vídeo, faço as atividades, tá bom? E também eu vou tirar as dúvidas desse conteúdo na aula online, tá bom? Um grande abraço para todos, até a nossa próxima aula. Valeu, sexto ano.